E nós estamos do outro lado na linha, quem está conosco é o advogado Luiz Almeida e vai falar sobre previdência. Bom dia, doutor Luiz Almeida. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, obrigada, viu, por nos atender no feriado, porque, olha, é difícil quem está tentando, vai que a pessoa passou a noite toda plano carnaval, de repente tem que acordar cedinho para nos atender, né? Muito obrigada. Pular carnaval onde, Rose? Tá doida? Mas esse carnaval tá diferente, né? Tá estranho, né? Tá como tudo, parece que tudo no mundo tá meio estranho, esse clima de carnaval nesse ano, né? É verdade. Bom, o STF, ele formou maioria para poder permitir a revisão de vida para os beneficiários do INSS. A previsão, Zezé, a estimativa é de que isso vai custar aí 46 bilhões em 10 anos para o governo federal. E a primeira pergunta é aquela óbvia, né? O que é essa revisão? Olha, resumindo de uma maneira bem simples, essa revisão, ela serve para incluir os salários anteriores a julho de 94 no cálculo da renda mensal inicial, no cálculo do valor inicial do benefício. É para isso que ela serve, de uma maneira geral, né, explicando em palavras bem simples. E é importante dizer que ela já não serve para todo mundo. Então é isso que o governo, que na verdade o INSS está alegando também, não é verdade. Principalmente, esse valor que eles estão colocando aí, eles estão computando todos os anos. E essa revisão só vale para quem recebeu o primeiro pagamento nos últimos 10 anos. Então esse valor eles computaram também como forma de inflar esse valor de gastos aí para tentar convencer os ministros a votarem contra essa revisão. Isso, eu vi isso sendo dito também por pessoas que fizeram esse cálculo aí, falaram, ó, nem de longe são 40, Bi, nem de longe. É o governo federal que está... E o governo usou esse argumento para tentar falar, ó, vai ser um problema para o país. Vai ser um rombo, porque né? sempre o Supremo, aparentemente, se sensibiliza quando fala, ó, vai dar um rombo no caixa do governo, é isso? Exatamente. As nossas últimas decisões aí a gente tem visto que são baseadas no critério financeiro, enquanto na verdade não deveriam ser, né? A gente vê uma maneira equivocada de julgamento aí, principalmente porque normalmente as questões que estão sendo levadas à análise, elas são baseadas em informações falsas do INSS. Na verdade, nem são falsas, mas elas são distorcidas, porque elas não refletem a realidade, né? Elas inflam esses valores, levam para os nossos ministros, eles acabam se apegando a isso e falando, olha, isso aí vai causar um mal para o país, e quem acaba sofrendo sempre as consequências são os aposentados, os pensionistas, as pessoas que realmente precisam, né, desses pedidos que são realizados junto a eles. Então, o senhor colocou que nem todo mundo vai poder se beneficiar dessa decisão que ainda não saiu, gente. Alcançou a maioria. Ainda falta ministro votar e os ministros, vocês sabem como funciona aí a história, eles podem voltar atrás também enquanto essa questão não for fechada. Bom, quem vai poder usar essa decisão, assim, se ela se mantiver? Para quem compensa, na verdade. Isso. Né? Isso mesmo. Essa revisão, ela é para quem se aposentou a partir de 29 de 11 de 99, tá? Porque existia uma regra que era uma regra transitória. Essa regra transitória, ela falava que os valores a partir de julho de 94 que deveriam contar neste cálculo da renda mensal inicial. E o questionamento foi com relação a isso, porque uma regra transitória, ela não pode ser pior do que uma regra definitiva, do que uma regra que já existe. Então ela tem que servir para atenuar os efeitos dessa nova regra, como a gente está vendo aí após a reforma da Previdência. Uma outra questão importante é que a partir de 13 de 11 de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência e que transformou essa regra, que era provisória, em definitiva. Então, a partir dessa data, quem se aposentar com essas novas regras da reforma da Previdência também não tem direito a esse benefício, na minha opinião, tá? A gente não sabe como vai ficar isso ainda, porque não transitou em julgado, a gente não sabe se o INSS também vai entrar com algum embargo de declaração para esclarecer esse ponto, mas, numa regra geral, seria para essas pessoas. Agora, eu estava lendo que para quem vai compensar muito, para quem tem um salário maior, né, na aposentadoria do que os que ganham pouco, porque pode ter revisão para baixo, é isso mesmo ou não? E uma vez que perde isso, aí tem que aceitar o resultado?
Ou você pode falar, Sim. não quero, quero ficar com o que eu tenho. Infelizmente é assim. Quando você vai revisar um benefício, você pode sim ter o benefício revisado para menor, tá? Isso que é uma questão muito importante. Por isso que a gente fala, essa é uma revisão de exceção, ela não serve para todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que verificar é o cálculo. A gente tem que fazer um cálculo, a gente sempre orienta que a pessoa procure um advogado especializado na área previdenciária para efetuar o cálculo desse benefício, né? Porque a partir do momento que vão entrar todos os valores que foram recolhidos, pode ser que abaixe também o valor, tá? A gente tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Tá. E, assim, hoje, essa decisão ainda não está formalizada, mas caminha para isso. Caminha para ter um desfecho rapidamente. Aí, para a pessoa, uma vez que for decidido o julgamento, o que precisa acontecer mais para que as pessoas possam fazer esse pedido aí de revisão? Olha, essa revisão ela vai ter que ser sempre judicial, tá? Ela não vai conseguir ser feita de maneira administrativa, junto ao INSS, como algumas revisões são possíveis, né? Então, essa decisão, a partir do momento que transitar em julgado e continuar dessa forma, porque, como você falou, a gente está no Brasil, né? Os ministros podem voltar atrás, podem mudar o voto, né? A gente não sabe, a gente espera que isso não aconteça, né? Está muito bem encaminhada para que seja aprovada. Ela vai balizar os outros julgamentos dos tribunais menores. Então, o STF, se decidir positivamente em favor dos segurados, dos aposentados, ela vai balizar as outras decisões. Tá. Aí a gente vai analisar o caso específico, como a gente conversou agora há pouco, fazer o cálculo para ver se serve para essa pessoa, se serve para o caso concreto, e fazer o pedido judicial, tá? Aí, a partir do momento que entrou com esse pedido judicial, a gente vai conseguir receber os últimos 5 anos da diferença que a gente apurar no cálculo, né, da diferença do que aumentar o valor da aposentadoria, e só que ela vai ter o trâmite judicial. Existem processos que já estão em andamento também, que vão continuar, porque eles estavam parados, né, aguardando essa decisão, só que essa medida é sempre judicial, esse pedido é sempre judicial, tá? Agora, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando agora de assunto, acho que esse assunto tem mais alguma coisa para a gente acrescentar? Eu queria falar de um caso concreto para o Luiz, que é o seguinte: eu conheço uma pessoa que sempre contribuiu sobre 10 salários mínimos. Era assim numa época, não era? Numa época lá atrás? Então, na verdade, depende provavelmente você está falando de um autônomo, né? Ele contribuiu por esse valor porque ele queria. Ele era um contribuinte individual, ele tinha um faturamento nesse valor e ele contribuía com 10 salários mínimos, né? Uhum. E certo. Aí, hoje, essa aposentadoria, o benefício dessa pessoa está o quê? Em 2.500, 2.600. Será que ela está nesse grupo que pode pedir a revisão? E será que ela foi prejudicada por essa decisão da Previdência lá atrás? Olha, isso aí são duas coisas diferentes. A primeira coisa é que precisaria ser analisado como eram as contribuições dela em período anterior a julho de 94, tá? Normalmente, essa revisão vale para quem tem bons salários anteriores a esse período, quem ganhava bem anterior a julho de 94. A segunda questão é do reajuste do salário mínimo. Por quê? Apenas quem recebe salário mínimo na Previdência Social que tem um reajuste de acordo com o salário mínimo anual que o governo estabelece. A partir disso, existem outros índices de reajustes que, infelizmente, não têm acompanhado sequer a inflação. Até 2019, que foi o último dado que eu vi, a perda salarial de 94 até 2019 estava em cerca de 80%. Deus. Então, perdeu muito do valor financeiro do que a pessoa recebia. Que absurdo, né? Numa época... A gente já discutiu isso, tá? Isso aí já foi discutido, nós previdenciaristas já levamos isso para ser apreciado pelo STF, pelo STJ, e eles decidiram que o reajuste não deve ser mesmo com base nos salários mínimos, tá? Tá, ok. Agora, bom, vamos lá para esses problemas do INSS. Até um tempo atrás a gente estava com uma fila imensa de pessoas esperando, pedindo revisão, ou pedindo, não revisão, contagem de tempo. Pedindo benefício, né? Pedindo benefício, né? Como que está a situação hoje no INSS? Essa fila está ainda imensa? Ainda... Está imensa, assim, o que a gente vê é que cada vez ela vai ficando pior. Foi feito um acordo entre o STF, entre o Ministério Público e o INSS,
para que a gente aumentasse o tempo para análise desses benefícios, cada benefício recebeu um tempo maior do que a lei fala, que deveria ser analisado em 30 dias o requerimento, né? E mesmo assim o INSS não cumpriu esse acordo, existem diversos pedidos agora questionando esse fato, que foi feito o acordo do INSS que não está cumprindo, então está bem complicada essa questão das análises. Não é só culpa do INSS, é culpa dos governos de uma maneira geral. Por quê? O Instituto está muito desaparelhado, muitos funcionários estão se aposentando, foram se aposentando ao longo dos anos. Há muito tempo a gente não vê um concurso no INSS, então todas essas questões acabam atrapalhando. É muito pedido para que o órgão consiga analisar, entendeu? Uhum. Agora, também, em relação ao INSS, a gente sempre vê operações da Polícia Federal, mesmo da Polícia Civil, contra fraudes no INSS. Federal, só federal. Federal, isso. Contra fraudes no INSS. Principalmente em relação a essa questão de benefícios médicos. Por que é tão fácil fraudar o INSS? Assim, eu fico surpreso quando tem essas operações, porque, na verdade, para a gente conseguir um benefício para o nosso cliente é uma briga. Então, não é fácil de fraudar. As pessoas que fraudam, na maioria das vezes, elas têm conveniência de algumas pessoas que facilitam isso. Infelizmente, é assim que elas conseguem fraudar, porque a gente vê a dificuldade, você acabou de falar, a fila de espera para análise do benefício, né? Olha a dificuldade que uma pessoa normal tem para conseguir um benefício. Então, essas fraudes aí, elas são sempre muito bem arquitetadas e, normalmente, tem participação de alguém que pode fazer com que essas análises andem de maneira mais rápida, então elas acabam favorecendo essas quadrilhas, né? Não é uma coisa muito simples de fazer, não, porque a gente trabalha certinho, a gente faz o pedido da maneira correta e a gente tem dificuldade de conseguir o benefício para os nossos clientes. Tem sempre alguém interno. Sim. Né? A gente percebe que não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora que os esquemas são montados. Olha, mas eu garanto para vocês que isso é uma quantidade muito pequena. A gente vê, vez ou outra, isso, mas é uma quantidade muito pequena. O que a gente vê normalmente é o contrário. O INSS cortando o benefício de quem tem direito é uma coisa muito mais comum, que é pouco noticiada, do que essas fraudes aí. Então, uma coisa que eu escuto dos peritos é dizendo o seguinte, que eles são rígidos demais na hora de conceder os benefícios, porque eles têm que responder criminalmente. E aí, por conta disso, muita gente que tem direito ao benefício acaba tendo que quase que comprovar ou ir na maca lá para poder conseguir o benefício. Existe mesmo essa rigidez e até uma injustiça para quem tem direito? Olha, assim, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que os peritos normalmente estão fazendo péssimos trabalhos com relação às pessoas que precisam, sabe? Existem aquelas pessoas que não precisam e vão lá e pedem. Isso existe como em todo lugar, né? E como todas as coisas. Mas a questão de análise é feita de maneira péssima, tanto que na justiça as maiores ações são com relação a esses benefícios por incapacidade. E aquela pessoa que mais precisa, que às vezes está doente, está num momento de dificuldade de locomoção, acaba tendo que recorrer à justiça, ganha lá, dá mais prejuízo para nós, né, que pagamos nossos impostos e que contribuímos com a Previdência, por causa de uma análise que é mal feita por um perito. Então, não é só a questão de ser rigorosa demais. Às vezes eles nem olham, eles nem analisam corretamente, às vezes eles nem conversam, né? Então, isso aí é um problema muito sério que também deveria ser revisto. Outro problema que a gente acaba vendo também é a quantidade de peritos. Até há pouco tempo atrás, eles fizeram uma paralisação num dia, por quê? Também são excessivas as demandas nesse sentido. Tem muita gente pedindo e pouco perito para analisar. Então, eu tenho a sensação de que é pendular a coisa, sabe? Assim, hoje pode ser que essas fraudes do INSS sejam menores, porque acho que se aprimorou aí com a entrada da Receita Federal também no INSS. Eu acho que isso, a Receita, sim, ela tem garras ali que ela coloca as unhas e ela identifica as coisas. Porque já houve muita fraude no INSS. Com certeza. Né? E de perito concedendo, eu conheci umas 3 pessoas que recebiam benefício e eram saudáveis, uma vergonha. Eu devia ter denunciado. Deveria ter denunciado. Mas as porque pessoas quando são próximas, você se sente mal, você vai lá e fala...
E aí? Mas tem que denunciar. Ah, mas aí eu vou e eles vão atrás, Rose? Pensa. O que eu tenho, no meu caso é o contrário. Eu conheço muita gente que você percebe que efetivamente está doente e não consegue o benefício. Então eu comecei a ver isso de um tempo para cá. Oi? Na verdade, isso são os bons pagando pelos ruins. Como vocês falaram, antigamente existia muitas fraudes mesmo. Mas hoje o INSS, não só com a Receita, ele tem uma série de dados que ele consegue fazer cruzamentos também de informações, né? E que acaba impossibilitando ou dificultando muito para que se consiga realizar uma fraude hoje. Por isso que eu disse que é pendular, né? Eu acho que foi uma reação a essa esbórnia que havia aí há 15 anos. Sim, né? sim. Então eu acho que o avanço tecnológico também ajudou muito. Existem uma série de critérios para serem analisados, mas a realidade é que hoje, o que a gente vê hoje é muito mais a pessoa que precisa efetivamente não conseguindo o seu benefício do que o contrário, sabe? Tá. Agora, qual que é a tua opinião sobre a reforma da Previdência? Você acha que beneficiou mais o cidadão brasileiro ou penalizou? De fato, nós temos que ter essa totalmente reforma. Foi péssima, foi horrível. E eu acho que precisaria de uma reforma da Previdência. Eu não sou contrário à reforma da Previdência, né? Porque a gente está vivendo mais, não é verdade? A gente está envelhecendo, está mais anos, então está tendo um gasto maior da Previdência ao longo dos anos, mas a maneira que foi realizada, principalmente nos casos aí que a gente vê de pensão por morte, e uma outra coisa que eu trabalho, que é uma área que eu trabalho que me dói demais de ver como está, é essa questão da aposentadoria especial, que foram estabelecidos especialidades mínimas para o benefício, que provavelmente jamais serão alcançadas, porque essa aposentadoria é para aquelas pessoas que trabalham sujeitas a agentes nocivos, né? Como, por exemplo, um caso que a gente falava a respeito da pandemia, dos enfermeiros, dos médicos. Esse pessoal está muito exposto a uma série de doenças. E agora eles terão que ter uma idade mínima aí que parte de 58 anos para conseguir se aposentar, além do tempo de contribuição. Então a gente vê que tiveram diversas coisas aí que não foram analisadas de maneira correta e foram pensadas exclusivamente pelo critério financeiro, que é o que a gente estava conversando no começo da entrevista. Ok. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Tomara que quem esteja ouvindo o programa tenha direito, né, Zezé, na revisão, para poder, se estiver sendo injustiçado no pagamento, pessoas que estão sendo injustiçadas, que possam melhorar Mas por um outro lado, a justiça está fazendo, está obrigando mais, isso eu sinto também. Que as pessoas possam conseguir fazer uma revisão para melhorar a aposentadoria. Afinal de contas, é aquela história, né? A gente fica aposentado e gasta dinheiro com remédio. Você deveria gastar com viagem, com um monte de coisa. E aí você precisa gastar o dinheiro com aposentadoria, com remédio. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um bom carnaval para o senhor. Eu que agradeço. Bom carnaval para todos. Até logo. Até logo.